Machado para mim poxa, tanta coisa. São as lembranças da minha infância, a minha vida. Eu não passei minha adolescência aqui, mas agora eu estou construindo a minha família, a minha vida novamente em Machado. Então, representa muita coisa para mim. Olha, Machado, como todas as cidades, mudou muito, né? Machado era uma cidade que o centro apenas era calçado, ao entorno era tudo rua, a maioria das ruas eram ruas sem calçamento, e depois, com o tempo, veio algumas ruas colocadas, aquelas pedras, né? O paralelepípedo. E depois também, com o tempo, isso aí foi acontecendo desde a minha infância, hoje a cidade está toda pavimentada. Mas eu lembro muito isso na infância, das ruas, né? Das ruas serem ruas sem calçamento, ruas de terra. Na época deveria ter, quando eu era criança, 20 mil habitantes, hoje tem 45 mil habitantes, né? Então não cresceu muito também assim, né? Isso aqui começou com meus avós. 75, 80 anos atrás. Meus avós José Campos e minha avó Rita Campos. Começou com os dois. E depois, com o passar do tempo, passou para minha mãe. A minha mãe, se conversar com o pessoal mais antigo do Machado, todo mundo vai conhecer ela. O nome dela é Romilda, mas o apelido dela de infância é Donica. Tá? Aí ficou muito tempo com a minha mãe. E depois da minha mãe passou para mim. Eu devo estar aqui nesse ponto, nesse local aqui, há uns 15, de 15 a 18 anos aqui. Mas nós somos da época do mercado de cima. Isso há 50 anos atrás, nós levávamos lenha para o mercado lá em cima, que era fogão de lenha. Não existia na época fogão a gás. Era tudo a lenha. Então tinha as banquinhas e a minha mãe era mais tradicional. Todos conheciam ela que mais vendia, e até hoje, se perguntar aqui na cidade, era a Donica. E o pessoal do mercado de cima, eu sou um dos últimos remanescentes. Tem eu e mais um senhor dentro do mercado, o senhor João da Luz, nós somos um dos últimos remanescentes. O pastel de fubá é o patrimônio da cidade e é o legítimo sim. Foi daqui que saiu essa tradição e todo pastel de fubá que você encontrar por aí, a receita é machadense. Pastel de angu é uma ofensa para o machadense. Que todos os visitantes saibam disso, né? Falar para o machadense que é pastel de angu, ele vai ficar extremamente ofendido. É pastel de fubá. E aqui, a tradição do pastel de fubá, ela também tem a ver com o próprio moinho, que é de pedra. Então aqui tinham os antigos moinhos de pedra, até hoje você ainda encontra. E essa tradição muito forte das senhoras que faziam a massa, porque é muito difícil, né? Vai tentar fazer em casa e você vai descobrir e vai valorizar ainda mais um pastel de fubá. Então, para vocês que ainda chamam de pastel de angu, vão colocar uma placa na entrada de Machado que é proibida a entrada de quem pronuncia assim. Não tem segredo. É o pastel de fubá, o nosso, principalmente o nosso, é de fubá de moinho d'água ou moinho de pedra. Você faz o angu, despega o angu e depois mistura no vazio separado com polvilho. Você já experimentou o pastel de fubá com um cafezinho? Você já viu que mistura boa? Então une o útil ao agradável, entendeu? Eu estou machadense por 12 anos. A minha esposa Luciana Vieira, ela é neta do seu João Vieira. Eles são machadenses desde 1800 e pedrinha. A família da minha esposa, Maria José Vieira, professora de História, provavelmente foi professora de Machado inteiro. Então eles são os responsáveis por eu estar aqui e eu me apaixonei por café, porque vir a Machado e não perceber o café tem alguma coisa de errada, né? Se você andar aí pela redondeza, você vai ver muita plantação de café. Então o café realmente é vamos dizer assim, a mola mestra mesmo aqui da cidade de Machado, da nossa economia, né? O café é muito importante. Nós temos muitos fazendeiros aqui em Machado, né? E muitas torrefações de café. A principal fonte de renda mesmo nossa aqui, né? Economia, é através do plantio do café. Falar sobre café sem falar sobre os escravos seria um equívoco. A cafeicultura em Machado, ela começou aí nos meados do século XIX, né? 1800
50, por aí, né? Não se tem uma ideia, um registro preciso de quando começou a plantação de café em Machado. Mas publicações importantes da época, como o Almanac, mostram que de 1850 a 1880, Machado já tinha uma expressiva plantação de café. E se nesse período já existia uma expressiva plantação de café em Machado, é prova de que os escravos, a mão de obra escrava, foi que deu essa condição para que a lavoura de café pudesse ser desenvolvida. Acontece que os escravos, eles trabalharam em regime desumano, né? Mas eles fizeram com que o município crescesse e prosperasse com o café. O café acabou tornando Machado uma das cidades mais importantes do sul de Minas. O café para mim é a minha vida. Tudo na minha vida se baseia no café. Eu cresci, nasci e vivo do café, para o café. Eu sou aqui da Fazenda Recanto, que é uma fazenda centenária aqui em Machado. A gente produz cafés desde 1896. Então, é muito provável que a nossa história coincida com a história do café em Machado também. Então, Machado sempre se destacou na produção pela questão de qualidade e tecnologia. Muitos produtores foram pioneiros na questão de mecanização. Então, para a cidade, a cultura do café é muito importante. E ainda hoje tem uma forte relevância na economia da cidade, porque Machado é o terceiro município, se eu não me engano, ou quarto município em produção de sacas de café do Brasil. A alta qualidade do café dessa região tem a ver com o microclima, tem a ver com o relevo, altitude, a qualidade do solo, né? Tudo isso são os componentes que agregam nutrientes à planta e revertem em qualidade na semente, que é o que a gente torra, né? Machado é uma cidade centenária e ela sempre viveu esse contraste, né, do início muito rudimentar e depois ela foi se transformando num celeiro de ideias e de tecnologia para o café. Hoje você tem Instituto Federal, você tem EPAMIG, você tem empresas que beneficiam com alta tecnologia. Então é um celeiro, né, do passado e presente e ao mesmo tempo já remete ao futuro. A Legendare foi o primeiro exportador de café de Machado, primeira empresa que exportou café de Machado. E eu tenho muito orgulho disso. Na sacaria que a gente exporta, a gente faz questão de imprimir Machado para que as pessoas possam lá fora saber que eles não estão tomando um café do Brasil, mas sim um café de Machado. Aqui no município de Machado, sobretudo na região da Caiana, a região da Fazenda do Centro, as fazendas principais de café estavam concentradas naquela região. O que você pode perceber chegando numa fazenda para saber se aquela fazenda teve ou não presença de escravos? Os terreiros de café, os grandes terreiros, a Casa Grande, a senzala, que muitas fazendas ainda têm resquícios de senzala. Então aí você percebe que realmente a mão de obra escrava foi importantíssima para esse contexto. Depois, com a abolição da escravatura, os negros foram abandonados, foram jogados praticamente para fora das fazendas. Foi um crime grave, uma dívida social. Com a vinda dos imigrantes italianos, a cafeicultura foi dinamizada, ela foi reestruturada e ganhou nova dimensão. Então, o mérito da cafeicultura é dos escravos, dos negros e também da imigração italiana, que acabou dando uma nova dinâmica a esse trabalho. Aqui nós temos o registro da primeira edição do jornal Folha Machadense. Circulou no dia 24 de março de 1974. E o interessante observar que aqui nós já falávamos sobre o café. A manchete é exatamente essa. Em Machado, primeira usina de despolpamento de café da América. O jornal envolveu, a nossa gráfica envolveu toda a família, isso que é interessante. Os filhos, todos trabalharam aqui, todos. Então eu tenho o orgulho de dizer que foi uma profissão que eu aprendi na minha infância,
mas que acabou sendo assim, ela ancorando toda a família. A primeira edição eu trabalhei montando as partes, fazendo a composição manual tipo a tipo, letra por letra. Então, esta é a revista que lançamos em 2004 com a história completa da Congada em Machado. Aqui nós temos a história de todos os ternos de Congada, temos a história dos reis que formavam a corte, a história de cada um dos reis da Congada de Machado. Nós temos uma festa tradicional que é a festa de São Benedito. No último final de semana de agosto, né, onde tem as congadas, é uma festa fantástica daqui da cidade, ela é centenária e que remete aí a essa questão da escravidão, das congadas, né? Machado é uma cidade que tem muitos negros, né? Com isso a festa de São Benedito, que é um santo negro também, né? É uma festa muito grande mesmo, é uma das maiores aqui do sul de Minas Gerais. E é interessante observar que os negros, eles cultivavam o café, mas não deixaram de cultivar seus hábitos, seus costumes, sua maneira de viver, né? Então, por exemplo, a Congada nasceu nos terreiros das fazendas. Hoje, Machado, a cidade está com 140 e poucos anos, a festa de São Benedito, vamos dizer assim, a festa de São Benedito, que é o foco da Congada nossa, ela completou 100 anos em 2014. Mas veja bem, a abolição da escravatura tem 135 anos. É sinal de que no tempo, no final da abolição da escravidão, as congadas já existiam lá nos terreiros das fazendas. Então isso prova que os congadeiros, muitos deles, estavam ligados a esse processo da abolição da escravatura. Nós não temos como desligar uma coisa da outra, é um contexto. A festa de São Benedito, que é a festa da Congada, ela é fantástica aqui na nossa cidade e a gente faz assim muita questão de falar bem dela e propagar ela para que as pessoas possam vir e conhecer a festa da Congada, a festa de São Benedito de Machado. São Domingos foi um dos nossos, eu não diria primeiro congadeiro, porque falar primeiro, mas colocamos como sendo um dos mais antigos congadeiros, né? Ele foi assim importante porque do terno dele nasceram outros ternos de Congada, de Machado. Então, ele é uma imagem assim simbólica da Congada de Machado.